Questão 1. Trouxe aqui uma imagem de um pintor russo chamado Vladimir Kush. Eu tenho aqui num plano central, na frente, uma espécie de uma paisagem meio marítima. Parece que é um cidadão aqui sentado em cima de uma península, um pedaço aqui de terra com a grama e umas flores, e de frente dele existe uma escada. Tá? Subindo essa escada se tem acesso a uma árvore, que também lembra a forma aqui das nuvens. É árvore e é nuvem, é escada e é ainda tronco. Tá? Essa imagem tem alguns elementos técnicos que apareceram pela primeira vez na pintura no surrealismo. Vladimir Kush começa a pintar nos anos 1970. Ele está, evidentemente, na chamada arte contemporânea. Tá? Os teóricos chamam a obra dele de realismo metafórico. Há alguns teóricos que falam que ele poderia ser inserido no surrealismo. E é disso que a questão trata. Veja, a obra de Vladimir Kush, pintor russo contemporâneo, guarda relação com as vanguardas do início do século XX, notadamente com o surrealismo. O procedimento estético utilizado para articular os elementos presentes na imagem e análise também aparece no fragmento transcrito em. Eu teria aqui 5 fragmentos de textos literários. Eu vou tentar encontrar, ou nós vamos identificar aqui, o elemento surrealista. Antes de identificar esse elemento surrealista, eu faço uma pequena passagem aqui pelo surrealismo. Trouxe um quadro do Salvador Dalí chamado de Sonho Causado pelo Voo de uma Abelha ao redor de uma romã, romã um segundo antes de acordar. Esse quadro aqui do surrealismo, tá, da década de 1910 a 1920, apresenta uma imagem marítima, que lembra até um pouco aquela imagem do primeiro quadro do senhor Vladimir Kush. O título é explicativo. Dá para ver aqui uma senhora, uma garota que está deitada com a perna dobrada e, estranhamente, ela está um pouco acima de um pedaço de terra ou de pedra. Parece que ela está dormindo e flutuando. Perto dela, um pouco mais à frente aqui, eu tenho uma romã, perto da qual está orbitando um inseto que parece a abelha ali do título. Tá? Então parece que a cidadã, ou a personagem aqui, foi dormir, tá? E havia uma abelha ali perto de uma romã. A imagem apresentada ao fundo, tá? Mais à esquerda, traz uma romã entreaberta e da romã sai um peixe. Do peixe sai um tigre. Desse tigre sai um outro tigre, já está com a arma na mão, pronto para poder dar uns tiros. Tá? É uma imagem absurda, tem a ver com o mundo dos sonhos. O surrealismo tem essa ideia aqui de trazer imagens do mundo dos sonhos. É chamado de onirismo. Tá? Eu tenho aqui onirismo, são imagens advindas do sonho, tem a ver com o sonho. Onírico é relativo ao sonho. Essa imagem ainda trabalha com o inconsciente, é aquilo que não é lógico, aquilo que não é racional, tá? Aquilo que não tem um senso crítico por trás. Até porque o inconsciente é incontrolável. Quando se sonha, aparece aquilo que se quer e aquilo que não se quer. Isso é a valorização do inconsciente aqui na imagem. E por último, e talvez até com maior destaque, existe uma analogia, tá? Uma metáfora visual. Na analogia eu tenho aproximação de realidades diferentes. Eu pego aqui romã e peixe, nada tem a ver. Tá? Na verdade, a analogia é a comparação, tá? Da romã sai um peixe. Na verdade, existe quase sempre o pequeno ponto de contato, a cor aqui. Tá? O peixe tem uma cor um pouco próxima aqui da romã. A mesma coisa aconteceu com o tigre. Tigre e peixe nada a ver. Tigre romã, tigre, peixe, romã, nada tem a ver. Mas a cor, dá para ver um degradê aqui de um vermelho alaranjado, depois um amarelo. Talvez esse seja o elemento de comparação. Lá no fundo, ainda conseguimos ver uma outra metáfora visual, tá? Traduzida pela presença de um elefante. Esse elefante tem as patas ou as pernas muito finas e longas, lembrando aqui um inseto, um mosquito, tá? Uma mosca.
de acordo com a biologia, as moscas apresentam, tem uma determinada substância de silicone embaixo das patas e conseguem andar por sobre água e não afundar. É isso que aparece aqui. Só tem que essa imagem aqui do elefante guarda uma outra analogia, tá? O elefante tem uma espécie de uma pedra, parece uma pedra preciosa em cima aqui do seu dorso, o que lembra um dromedário, tá? Muito bem. Uma corcova, que o dromedário tem apenas uma corcova. Então, os elementos metafóricos aqui presentes na imagem, os elementos surrealistas presentes na imagem foram a valorização do inconsciente, a valorização do sonho, que é o onirismo, e ainda as metáforas visuais. São os três traços mais relevantes do surrealismo. Vamos então à questão. Leio aqui a partir da linha 2, o procedimento estético utilizado para articular os elementos presentes na imagem em análise, tá? A imagem é esta aqui, eu tenho uma analogia, é uma árvore que tem uma base, o tronco é uma escada, e a copa aqui das folhas lembra uma nuvem. Na verdade, uma analogia bastante bem construída, que duas analogias. Tá? Uma árvore nuvem e árvore escada. Isso é a analogia, esse é o recurso técnico presente na imagem do senhor Vladimir Kusch. A questão é esta. O procedimento estético utilizado para articular os elementos presentes na imagem em análise também aparece no fragmento transcrito na letra A. Bananeiras, o sol, o cansaço da ilusão, igrejas, o ouro da Serra de Pedra, a decadência. É um poema curto aqui do Oswald de Andrade, da primeira geração do modernismo. O título é São José del Rei. Não existe São José del Rei. Existe uma cidade em Minas Gerais cujo nome é São João del Rei. Então já tem um pouco a ver com Minas Gerais, tá? Pelo título do poema, que lembra São João del Rei. E ainda essa ideia de igreja, ouro, serra, pedra, decadência. São esses elementos, lembram, tá? Metonimicamente, Minas Gerais. Na verdade, eu tenho 2, 4, 6 versos. Cada verso é como se fosse uma foto, um frame, tá? Um pequeno flash. Na verdade, é como se o cidadão estivesse andando por uma cidade em Minas Gerais. Vê bananeira, vê o sol, tá? Vê talvez o cansaço, ou sente o cansaço. Vê algumas igrejas, vê a Serra de Pedra, o ouro que não há mais. Por quê? Porque, obviamente, depois do símbolo da mineração, essas cidades ditas históricas ou cidades mineradoras, elas caíram, sem dúvida, numa decadência. O procedimento aqui, esses flashes, são chamados de flashes cinematográficos. Esses frames ou flashes cinematográficos são tecnicamente metonímias. Isso aqui, tá, é um exemplo da literatura cubista, ou é um traço cubista na literatura brasileira. Não dá para marcar a alternativa A, flash cinematográfico, metonímia e cubismo. Na letra B, eu tenho a dolorosa luz das lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes. É um fragmento da Ode Triunfal do Álvaro de Campos, pseudônimo ou heterônimo do Fernando Pessoa. Tá? É um fragmento metalinguístico. O sujeito poético fala que ele escreve levado ou insuflado pela tecnologia, pela modernidade, pela máquina. Uma vanguarda europeia valorizava a máquina, a tecnologia, tá? A modernidade do início do século XX. Tá? Era o futurismo. Toda vez que houvesse ideia da velocidade, da máquina, do moderno, certamente haverá um traço futurista. Não se marca, então, a letra B. Na letra C eu tenho a nebulosidade ameaçadora toda o éter, atinge aí a abóboda celeste. Mancha a gleba, tá? Agride os rios. Então, toma o ar, toma o céu, toma o ar e toma ainda o rio. É uma nebulosidade ou é uma névoa que toma todos os lugares. E urde constrói amplas teias de carvões sombrios. Então é uma névoa sombria, uma névoa mais escura. No ar que álacre radiante a instantes fora. Tudo fica sombrio, tá? Essa é a ideia que eu tenho no fragmento de um soneto aqui do Augusto dos Anjos. Essa escuridão, essa nebulosidade,
tá? Esse caráter sombrio é típico do expressionismo. Inclusive, a definição ou traço mais relevante do expressionismo a nebulosidade. Então, o caráter sombrio interior do cidadão é transportado para o plano da expressão. Tá? Então, as angústias, as dilacerações interiores são traduzidas, os sofrimentos, em imagens aterradoras, terríveis, na literatura ou até mesmo na pintura. Pense naquelas noites estreladas do Sr. Van Gogh, tá? As imagens, aqueles azuis escuros. Obviamente, eu tenho expressionismo e não marco a alternativa C. Em D eu tenho ber, bum, 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 pá, 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 bum, bum, zazal, dum, dum, bum, 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 pra, 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 ha, 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 ha. Um fragmento aqui de um poema chamado A Batalha. Na verdade, são sequências de onomatopeias. Em tese, se não fosse o título, não haveria sequer sentido. Tá? É um poema que fala sobre, obviamente, a guerra, uma batalha. Fala sobre o absurdo. Em tese, a literatura tradicional fala sobre coisas belas. Tá? Reflete sobre o mundo. É um poema que só traduz o som aqui de uma batalha. Eu tenho uma literatura antiliterária. Tá? Essa antiliteratura ou essa anti-arte é típica do dadaísmo. O dadaísmo é isso, é anti-arte, é antiliteratura, é o ready-made, tá? São os objetos aí deslocados da sua função. Então, essa sequência de onomatopeias, o terror da guerra trazido para a literatura, ou essa anti-arte, essa antiliteratura, constituem o dadaísmo. Por último, eu tenho chove pastéis em Vila Isabel. Dizia-se a princípio que era chuva de pedra. Logo se notou que as pedras se desmanchavam no chão, espalhando recheio mole e odorante. Um acontecimento estranho às leis da meteorologia. É um fragmento do romance João Ternura, do Aníbal Machado. Tá? Eu tenho aqui uma imagem metafórica. Duas realidades totalmente diversas ou diferentes que são aproximadas. Chuva e pastel. Isso é um absurdo, isso é uma metáfora, isso é uma analogia. Tá? Existe uma cena surrealista na alternativa E de escola. Esse foi o recado. Valeu.